Bom dia, meu irmão. Graça e paz a você nessa manhã. Muito gratificante poder estar de volta aqui para poder trazer um pouco do que Deus preparou para a gente nessa manhã ou nesse dia, para a gente poder estar ouvindo. Eu costumo falar que sempre que a gente tem esse desafio de poder trazer a palavra, Deus fala com a gente primeiro. O seminarista Arnaud falou isso domingo passado na sua pregação, e eu também falo aqui, quando tem oportunidade, que Deus bate na gente 1, 2, 3, 4 vezes, para depois a gente vir aqui e poder de fato trazer o que Ele... Oi, filho. Trazer o que Ele quer que a sua palavra seja passada para todos aqui, certo? E Arnaud foi um pouco enfático agora de manhã também, em falar como esse culto, como essa escola dominical está sendo conduzida. A gente leu, cantou, oramos, por um único motivo, né? Foi a obra redentora de Jesus na cruz. E eu falarei exatamente disso, só que falando um pouquinho lá de Isaías, levando lá para Isaías 53, que foi exatamente um louvor que a gente cantou aqui agora. E um parênteses aqui, um momento de louvor na nossa igreja, ou em qualquer igreja, verdadeiramente igreja, ela tem que ser a teologia, o sermão de forma cantada. Ela tem que trazer a mensagem bíblica, cristocêntrica. E Isaías 53, que a gente cantou aqui agora, é exatamente isso. Ela traz exatamente o que a Bíblia passa para a gente na forma cantada. Ela é do Projeto Sola, não sei se vocês todos conhecem, a banda Projeto Sola. É liderada por 2 pastores, hoje presbiterianos, são pastores da Igreja Presbiteriana de Alphaville. Então, é uma banda de berço presbiteriano, que a gente pode ter o prazer de falar que vem da nossa doutrina, da nossa igreja, e hoje espalha a palavra de Deus por todas as denominações, né? E ela vem da nossa igreja. Então, o texto base que a gente vai ler hoje começa lá em Isaías 52, os versículos 13 a 15, e se estende aí pelo capítulo 53 todinho. O sofrimento vicário do servo do Senhor. Versículo 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Capítulo 53 agora. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e o que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro,
e como ovelha muda perante os teus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor fora arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Baixe sua cabeça, meu irmão. Ó Pai, a Tua palavra que foi lida, Senhor, o que nós te pedimos neste momento é que o Senhor nos dê a capacidade, Senhor, de podermos discutir, interpretar e receber, ó Pai, a Tua mensagem, assim como podemos, ó Pai, recebê-la aqui em nossos corações, para que possamos viver a Tua vida aqui, ó Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Então, meus irmãos, nesse capítulo aqui de Isaías 53, a gente encontra talvez um dos trechos mais impressionantes da Bíblia, de toda a Bíblia, do Velho Testamento ao Novo Testamento. Ao você procurar referências de Isaías 53 na internet, você vai encontrar comentários dizendo que ele é o Evangelho do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Justamente porque ele prevê a vinda do Messias e a obra redentora de Cristo na cruz. Isaías também é visto como um elo, um conector da inerrância bíblica. Por quê? Porque ela narrou com fidelidade o que iria acontecer 600 anos depois da sua escrita. Então ela narrou a fidelidade e a morte de Cristo na cruz, todo o seu sofrimento. O plano de Deus para a humanidade, com o seu plano da salvação, foi feito 600 anos antes do fato consumado, como descrito lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então a gente vai viver agora em Isaías um momento épico, onde o servo sofredor, como ele chama, ele é apresentado como uma promessa. Mas ele é descrito como rejeitado pelos homens, um homem de dores e familiarizado com sofrimentos. Contudo, quando a gente avança na narração de Isaías, fica claro que esse servo sofredor não trataria apenas sobre as dores dele, mas sim as dores e os pecados de todos nós. E a gente também vê então Isaías como uma profecia messiânica, a profecia do Messias. Ele aponta para a chegada, para a vinda do Messias. Ele aponta para Jesus Cristo e como ele seria ferido pelas nossas transgressões, pela nossa iniquidade e tratado como um cordeiro. Ele, em meio a tanto sofrimento, uma esperança. Ele descreve a esperança que a gente seria curado através da cruz. Então, hoje, a gente vai refletir um pouquinho sobre a temática da obra redentora de Cristo, o servo sofredor e exaltado. Então, sobre o olhar, sobre a visão de Isaías, 600 anos antes dos ocorridos. O livro de Isaías ele é dividido em 4 temáticas principais. E cada temática em alguns subgrupos. Esse trecho de Isaías ele está dentro de uma temática chamada Os Instrumentos de Deus para a Sua Salvação Garantida. Ele começa lá no capítulo 44 e vai até o 55. E esse trechinho
Isaías 52, 53, ele é descrito como o servo sofredor e exaltado. Foi exatamente essa parte que eu utilizei aqui na temática. Uma outra curiosidade, quando a gente fala de Isaías, ele é o livro que mais é referenciado no Novo Testamento quando a gente fala do Messias. Isaías 53 é uma narrativa da graça e do amor de Deus, que providenciou um Salvador para nós, para nos livrarmos da condenação eterna e da morte dos nossos pecados. Então a gente é convidado aqui, nessa trecho de Isaías, a admirar o sacrifício de Cristo e entender a profundidade do amor dele para a gente que até hoje. Essa passagem também ela nos remete um pouquinho a falar sobre a predestinação. Ela não fala de forma direta, de forma explícita, mas Deus ele é absolutamente soberano sobre todas as coisas, né? Incluindo a salvação que está sob o controle dele. E esse trecho ele reflete ao mostrar que o sofrimento do servo é parte do plano divino para a redenção da humanidade. Ela não é um acidente, ela não foi feita por acidente, mas sim é um cumprimento do plano de Deus. E a morte de Cristo era necessário para que esse plano fosse cumprido, né? E assim expiar os nossos pecados. Então, isso se alinha com a ideia de que Deus predestinou os eleitos para a salvação, e a obra de Cristo na cruz, então, ela é central para a realização desse plano. Então, falando um pouquinho do servo sofredor, os versículos iniciais, os versículos 1, 2 e 3, eles nos direcionam para 3 itens, que é a incredulidade, o sofrimento e a injustiça de Deus, que foi colocado sobre o servo sofredor. Primeiro versículo, ele fala sobre o seguinte: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Obviamente, quando Isaías escreve isso, ele não está exigindo da gente resposta, né? Ele exatamente queria deixar a gente com esse pensamento. Ele não exigiu a resposta nossa, né? E quem creu em nossa pregação, justamente porque lá no trechinho que a gente lê do capítulo 52, ele fala que a maioria das nações, justamente porque muitas nações não viriam a crer nele, né? E a maioria das nações não o faria. Você consegue ver alguma coisa relacionada aos dias de hoje? A gente está falando aqui cerca de 2.600 anos atrás, e hoje isso ainda se reflete. Muitos não estão vendo a Cristo, né? E então a gente tem uma dificuldade em talvez entender as revelações divinas. Elas são rejeitadas, incompreendidas, porque a sabedoria de Cristo transcende a nossa compreensão. Versículo 2, ele traz: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Subindo como renovo é um broto que nasce de forma paralela ao raiz ou ao caule de uma planta. No capítulo 11 de Isaías, acho que esse não está aí, tá, Giba? Capítulo 11, Isaías 11, versículo 1, ele fala que o Messias cresceria do tronco de Jessé. Então, com essa metáfora que Isaías usa, a gente entende que o servo sofredor viria de Israel e seria de origem humilde, né? E Isaías continua aqui: nenhuma beleza havia que nos agradasse. Versículo 3, o profeta aí continua sendo taxativo em como seria o servo. E era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então
Então, familiarizado com sofrimentos, desprezado, rejeitado. Se eu ler, meus irmãos, esse trecho, falando de homem desprezado, rejeitado, homem de dores, como um com quem os homens escondem o rosto, dele não fizemos caso, que imagem você cria na sua cabeça? Esquece o que eu estou falando aqui, que você sabe que a gente está falando do Messias. Mas quando a gente lê, se eu falar para você que eu vi um homem na rua, desprezado, rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que padecer, que imagem você cria na sua cabeça? Exato. Então esse trecho de Isaías, ele é bem impactante, porque ele contrasta, vou falar um pouquinho disso no decorrer aqui, ele contrasta muito com a visão que a gente tem de Jesus Cristo, né? A visão ficção, a visão comercial, a visão que alguns tentam vender de Cristo, né? Mas quando a gente então traz essa parte do versículo 3 para o Novo Testamento, a gente vê que Jesus suportou um sofrimento moral e espiritual. Então o sofrimento de Cristo foi repulsivo, né? Porque ao vê-lo os homens escondem o seu rosto. O seu sofrimento ele não produziu compaixão nos outros, porque dele não fizemos caso. E ele teve experiência íntima e longa com o sofrimento, porque é um homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele sofreu a rejeição. Ele foi o mais rejeitado entre os homens. A gente vai lá para João, capítulo 1, versículo 11, que diz que ele foi rejeitado pelo seu povo. Então ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelos religiosos da sua época, né? Chegaram a chamar Jesus de fanático, mentiroso, blasfemo, pecador, beberrão e até endemoniado. A gente vê um pouquinho lá em Mateus 11, 19. Né? Ele foi rejeitado pela mesma multidão que aplaudiu. Né? Crucifica-o, crucifica-o. Em Lucas 23, capítulo 23, versículo 21. Herodes e Pilatos também rejeitaram Cristo. Eles eram autoridades romanas. Pilatos covardemente entregou Cristo para ser crucificado. Ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas. O Sinédrio forjou as testemunhas para acusar a Cristo. Lá em Mateus 26, 59. Ele também foi rejeitado pelos seus apóstolos. 26, 59, isso aí. Ora, os principais sacerdotes de todo o Sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Marcos 14, 50 fala que todos os demais discípulos, apóstolos de Cristo, fugiram, ou abandonaram e fugiram. Judas traiu, Pedro o negou, e os demais abandonaram e fugiram. Ele também foi rejeitado pelo próprio Pai. 14:50, isso aí. Então, deixando-o, todos fugiram. O próprio Pai também, quando Deus lançou sobre Cristo todas as nossas iniquidades, Ele foi feito pecador por nós. Nesse momento, Cristo, na cruz, fala: Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Davi também usa esse mesmo trecho no Salmos 22, 1. Deus meu, por que me desamparaste? Eu falei até aqui que ele foi. Não sei se os irmãos perceberam. Ele foi. Mas ele ainda é rejeitado quando a gente ama mais o pecado do que a Cristo. Então isso acontece até hoje
conosco. Então, nos versículos 2 e 3 aqui de Isaías, a gente pode criar um paralelo sobre a obra de ficção que a gente vê de Jesus. Alguém conhece aqui a série The Chosen? Pode levantar a mão, irmão, que a gente não vai julgar, não. Qual que é a imagem de Cristo na série? É um cara bonito, né? É um cara bonito, imponente, né? Se assemelha a alguma coisa com o que a gente leu aqui? Nada. Quando você vê um filme que fala sobre Jesus Cristo, como é que é esse Jesus que está no filme? Um Jesus cabelo liso, cabelo comprido, barba feita, bonito, né? Olho azul, né? E então a gente vê aqui a diferença do que eles tentam passar o retrato de Cristo e o que realmente Cristo era, né? Então eles tentam vender um retrato, uma foto de um Jesus que não existe. Não existe. O verdadeiro Jesus foi o servo sofredor, aquele que morreu na cruz por nós. Por mais que a gente possa compreender o que essa ficção tenta trazer, obviamente eles precisam ganhar dinheiro, então eles têm que vender algo que vende, algo bonito, né? Algo legal. Por isso o cuidado que a gente tem que ter ao ver algum trabalho de ficção. Não que a gente não possa ver, mas precisamos ver e saber que a verdade ela encontra-se na Bíblia, né? Um segundo ponto, ela trata sobre a natureza vicária do sofrimento de Cristo, que ela vai estar aqui nos versículos de 4 a 6. Versículos 4 a versículo 6, né? E aqui fala então que Cristo estava numa posição que não era a posição dele. Ele não estava lá por ele, né? E então a morte dele não foi determinada por fatores circunstanciais. Versículo 4, ele começa falando certamente, ou se a sua Bíblia usa uma outra tradução, ela fala verdadeiramente, né? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então aqui, nessa parte do nossas dores, levou sobre si, até uma curiosidade, quando eu jogo essa trechinho do versículo aqui para o computador, para o Word, ele me dá um erro de concordância. Porque para o Word ele não entende que as nossas enfermidades, as nossas dores levou. É tanta coisa que ele fala, não, levaram. Não levou. Não, mas Cristo levou. Só isso, ele levou sozinho. Então o Word ele não entende essa concordância também que a Bíblia dá. Então esse trecho ele nos traz aqui a ideia central da expiação. O servo ele estaria disposto a carregar todo o fardo do pecado, todo o fardo de sofrimento da humanidade. No comecinho aqui ele fala certamente, ou verdadeiramente, porque ele fala qual que é a ideia que ele quer trazer. Isso aqui não é uma possibilidade, isso aqui é uma certeza. Mateus 8:17, ele fala assim, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Nesse trecho aqui, novamente, eu trago a questão da inerrância bíblica. Isaías antecipa o sofrimento extremo que o Messias sofreria.
sendo traspassado, que aqui a gente já entende que ele remetia à cruz. Isaías, obrigado, mano. Então Isaías usa aqui a linguagem poética, ressaltando aqui a intensidade do ato. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Você já pensou em ser moído? A gente às vezes fala, né? Nossa, gente, hoje eu estou moído. Não é porque você ficou 4 horas no trânsito, aguentou um chefe chato, não comeu o que você queria no almoço, aí você chega em casa e fala, nossa, estou moído hoje. Né? Cristo literalmente carregou todo o fardo do pecado nas suas costas. Ele talvez possa falar que foi, talvez não, né? Ele pode falar que foi moído, né? Então ele não apenas carregou nossos pecados, ele foi moído, exemplificando aqui o preço alto da expiação. O castigo que nos traz paz, esse é até um trechinho da música que a gente cantou, é uma referência aqui da expiação substitutiva. Ele morreu por nós, né? Cristo morreu em nosso lugar. Versículo 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A metáfora aqui que Isaías ele usa ele descreve a nossa tendência ao pecado e ao afastamento de Deus. Então, quando ele fala, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, porque a ovelha, quando ela sai do rebanho, ela fica longe do pastor, assim como nós, longe de Deus, longe de Cristo. Contudo, na segunda parte, Deus promove aqui a intervenção divina, né? Mas Deus fez cair sobre ele todas as nossas iniquidades. Para quê? Para que toda a iniquidade fosse extirpada e a comunhão com Deus fosse renovada. Então aqui essa parte dos versículos 4 ao versículo 6, eles nos trazem a reflexão do propósito do sofrimento do servo sofredor e também a expiação pelos pecados da humanidade. Ele já nos traz aqui a lembrança do amor e da compaixão de Deus, que providencia a redenção após o reconhecimento das nossas enfermidades, dos nossos pecados. Os versículos 7, 8 e 9 já falam um pouquinho da submissão do servo sofredor. E a gente fala aqui que foi a reação silenciosa do servo. Que ele começa falando, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Mateus, ele relata pelo menos 3 situações, 2 delas no mesmo contexto, em que Jesus, ele se cala. Mateus 26, 63, ele fala, Jesus, porém, guardou silêncio. 26, 63. Jesus, porém, guardou silêncio. E sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Cristo se mantém quieto. 27, 12, quando Cristo é questionado, ele nada respondeu. Então, sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. E na mesma conversa, já no versículo 14, ele fala que Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador, porque ele estava sendo acusado e ele não se defendia. Então esse silêncio ele é significativo. Vamos trazer para a gente aqui. Você sofrendo uma perseguição, sofrendo
uma injustiça, você ficaria calado? Né? Provavelmente não. A gente tentaria se defender. Cristo não. Né? Então esse silêncio ele contrasta, porque ele reflete a disposição do servo sofredor de aceitar de forma voluntária o fardo. Então ele se submete ao plano de Deus sem resistência. Porque Jesus foi o verdadeiro Cordeiro de Deus. João 1:29 fala: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente vê isso com uma exclamação no final. Então dá para entender a tonalidade que João estava falando. Em versículo 8, duas frases: injustiça em seu julgamento e por juízo opressor. Então aqui Jesus, ele foi julgado de forma desumana, desonesta e injusta. Ele foi crucificado de forma injusta. Então aqui no decorrer do versículo, Isaías reforça que a morte do Messias foi devido à transgressão do meu povo. Aqui a gente não consegue ter certeza se era a morte, era o povo de Isaías ou o povo de Deus, né? Mas de qualquer forma o sentido ele não muda, né? Porque as transgressões do povo foram passadas para Cristo, para o servo sofredor, né? E o versículo 9, Isaías então conclui dando uma descrição do dia da morte de Cristo, onde haveriam aqui, versículo 9: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez justiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Então Cristo foi pregado com os transgressores, e havia um rico, que foi o dono do túmulo, José de Arimateia. Então a gente consegue perceber aqui o nível de pontos que Isaías colocou para ficar realmente muito próximo ou exato com o dia a questão fatídica aqui. Já os versículos 10 a 12, no finalzinho do capítulo, ele fala sobre então a gloriosa recompensa da cruz. Então aqui nos versículos 10 a 12, Isaías revela o triunfo e a exaltação do servo sofredor após toda a dolorosa jornada que ele passou. O versículo 10: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Então neste trecho a gente vê que o servo sofredor, ele, quando der ele a sua alma, ele fez isso de forma voluntária, né? Para quê? Para que a vontade do Senhor pudesse ser feita, né? E isso já relaciona-se ao finalzinho aqui do versículo, quando ele fala: o prazer do Senhor prosperará em sua mão. Então, Cristo submeteu de forma voluntária para que a vontade do Senhor pudesse prevalecer, e então a redenção do homem ser realizada. João 6,38 fala o seguinte: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E o motivo pelo sofrimento, ele é revelado aqui, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Essa oferta pelo pecado a gente cantou aqui agora como a oferta pela culpa ele ofereceu. Ela remete aqui para Levítico 5:15. Quando isso aqui Deus falando com Moisés: quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação em ciclo de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa.
Então disse o Senhor a Moisés. Então, Isaías também fala, na sequência aqui, da sua posteridade e prolongará os seus dias. Isso aqui é uma referência agora a nós. Nós agora, não mais ovelhas desviadas, mas agora salvos por Cristo, nos tornando filhos de Deus. O versículo 11, Isaías continua descrevendo os resultados da obra redentora do servo. Então ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. Tudo aquilo que a gente leu no versículos 4, 5, enfermidades, dores, matadouro, e ficará satisfeito. Então ele vê que o plano da redenção foi cumprido. E ele justificará a muitos. Aqui é um ponto importante, porque ele salvou os eleitos. Nenhuma gota de sangue foi derramada em vão. Todos por quem Jesus morreu se voltarão a Ele e virão a Ele. Então a gente, com a teologia reformada que nós defendemos, esse trecho, ele traz muito aqui a justificação somente dos eleitos. Cristo não morreu por todos. Não faria sentido morrer por alguém que não o reconhece como Salvador. Ele morreu porque ela justificará a muitos, não a todos. Então, muitos aqui não são todos. Por isso o sangue de Cristo foi derramado apenas para os eleitos e os predestinados. Não por todos, para que não fosse uma oferta em vão. O versículo 12, ele conclui esse capítulo 53. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Na NTLH, na tradução NTLH, ele trata um pouquinho mais fácil, talvez, o entendimento. Por isso eu lhe darei um lugar de honra, ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo para que eles fossem perdoados. Então o versículo 2 aqui ele traz a descrição da exaltação e da recompensa do servo sofredor. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. O Senhor então dividiu os espólios da vitória com o servo sofredor, com o servo agora triunfante. O versículo então ele mostra para a gente a morte do servo não é o fim, mas sim o início. Aqui a gente talvez tenha um entendimento errado do Evangelho. O Evangelho não foi o fim. O Evangelho é o começo. Ele é o início da vitória. Jesus ressuscitou dos mortos, triunfou sobre a morte e agora compartilha a vitória com todos que aceitam Ele como seu Salvador. A morte agora não tem mais voz, a última voz. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. A morte ela foi tragada pela vitória de Cristo. Jesus remiu um povo para Deus, que o que a gente pode resumir dos versículos 11 e 12. Então ele nos comprou com sangue, nos tirou da maldição, da escravidão, das trevas, da potestade de Satanás, do jugo do pecado. Por isso agora a gente, por Cristo, somos filhos de Deus, justificados e perdoados. Então a gente, após ler Isaías 53, a gente pode tirar algumas lições. Eu separei aqui 6 lições para a gente poder trazer para a nossa vida.
A lição número 1 é a lição do cordeiro mudo. A imagem do servo sofredor como cordeiro mudo, ela passa para a gente uma resposta ao sofrimento e o que a gente tem enfrentado com as dificuldades e injustiças da nossa vida. Então, como que a gente tem que lidar com isso na nossa vida, né? Então, esse trecho de Isaías, ele nos desafia a sempre encontrar a coragem e a confiança em Deus. A segunda lição é a compaixão e a empatia. Isso a gente viu nos versículos 4, 5 e 6. Carregou não os pecados deles, porque ele não tinha pecado, mas os nossos pecados e as nossas transgressões. Carregou as nossas enfermidades, as nossas dores. Então a gente tem que ser solidário com aqueles que sofrem, e a gente precisa ter esse apelo para sermos pessoas mais compassivas, mais dispostas a ajudar e aliviar o fardo do nosso irmão ou do próximo. A lição 3 é a obediência e a submissão à vontade de Deus. Cristo, o servo sofredor, como Isaías fala, ele aceitou de forma voluntária todo o plano de Deus, mesmo sabendo que aquilo traria grande sofrimento para ele. Então, aqui o desafio que a gente tem é buscar em Deus em nossas vidas e estar sempre disposto a obedecer a Deus, como Cristo obedeceu ele até no plano de Deus. Lição 4 é o descanso e paz. Cristo já pagou toda a nossa dívida. A nossa dívida já está paga na cruz. Então, em Cristo nós podemos descansar e ter paz em Deus. A lição 5 é a ter fé. Se é uma coisa que Isaías deixa claro na sua profecia messiânica, é que ela é fidedigna em que acontece, em que aconteceu. Tudo que foi relatado por Isaías, nos seus detalhes, aconteceu. Então isso nos dá, de fato, a esperança que se Cristo diz que volta, Ele vai voltar. E a gente tem que ter fé no que Cristo fala, no que Deus fala na sua palavra. Lição 6 é a vitória. Vitória em Cristo. Então o servo sofredor sofreu a morte, passou pela sepultura e então teve a vitória. Assim nós também podemos encontrar vitória sobre o pecado por meio de Cristo. Por causa do sangue derramado de Cristo, nós fomos justificados e hoje somos reconciliados com Deus Pai. E também, meus irmãos, aqui depois da 6ª lição, eu quero trazer para a gente 3 motivos para a gente poder orar, baseado aqui na leitura de Isaías 53. O primeiro motivo é por gratidão. Gratidão pela obra redentora de Jesus Cristo. A gente precisa orar e externar a nossa gratidão pela nossa profunda gratidão, porque Deus enviou seu Filho para carregar as nossas iniquidades. A gente tem que agradecer a disposição de Cristo em sofrer por nós, né? Permitindo que a gente fosse justificado e reconciliado com Deus. Essa gratidão que nós temos com Deus nos aproxima dele no ato de adoração e no ato de louvor. Um segundo motivo é a intercessão. A gente orou aqui por aqueles que ainda não foram atingidos pela mensagem de Cristo. O servo sofredor intercedeu pelos transgressores, se a gente for ver no versículo 12. Então a gente também precisa ser exemplo. Nós devemos interceder por aqueles que ainda não conhecem a obra redentora de Cristo na cruz. No finalzinho do 12, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, todas as pessoas que estão longe de Cristo, sejam amigos, familiares, colegas de trabalho,
a gente tem que orar para que eles possam ter a oportunidade de ouvir e entender a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho de Cristo. Que a gente peça para Deus abrir os olhos e abrir os corações daqueles que ainda não creem que Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o terceiro motivo é para nós termos mais compaixão e empatia nas nossas vidas. Então, assim como o servo sofredor, ele teve empatia e compaixão ao carregar as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, que a gente possa orar para que Deus nos capacite a viver uma vida marcada pela compaixão e pela empatia em relação aos que estão sofrendo ao nosso redor, né? Que Ele possa nos dar a capacidade de estender a mão para esses irmãos, a mão para os necessitados, para os enfermos, e podemos cuidar e estar ao lado daqueles que sofrem de alguma questão. E finalizando, meus irmãos, temos mais uns pouquinhos minutos aqui. Isaías 53, então, é uma fonte inesgotável de esperança e alegria para a gente que crê no Messias. Hoje, em Cristo Jesus, né? Por meio dele nós fomos sarados, justificados, reconciliados e oferecidos a nós uma vida eterna. Então, esse capítulo é uma fonte de entendimento para explicar o amor de Deus por nós e também explicar o plano redentor de Cristo. A incredulidade que Isaías menciona no versículo 1 não é algo que vale lá no passado, né? E ele é um lembrete para a gente aqui nos dias de hoje, para que a gente acredite no plano e a gente acredite que o esforço que Cristo teve na cruz foi válido para a nossa salvação. Que as nossas orações aqui estejam sempre voltadas a todos que por algum motivo ainda não conhecem a Cristo, não conhecem um plano redentor e não conhecem e não colocam a Cristo como Salvador das suas vidas. Agradeço, irmãos, a oportunidade de podermos estarmos juntos aqui. Espero que a mensagem chegue ao coração de vocês e que nós possamos aprender com as 6 lições e estamos orando pelos 3 motivos aqui, orando para que a gente possa ter mais empatia, mais compaixão, mais agradecimento, porque todo o trabalho que Cristo teve naquela cruz foi por nós, e por isso nós temos que estar alegres, sempre gratos. Amém? Obrigado, meus irmãos.